A reunião terminou no fim da manhã. Aloysio Mercadante, líder do governo no Senado, disse aos jornalistas que a posição do presidente Lula é de manter o caráter de urgência e relevância dos projetos que regulamentam a exploração do petróleo encontrado na camada pré-sal. O presidente reafirmou que considera a urgência necessária ao país. A Petrobras precisa ser capitalizada, os investimentos precisam ocorrer e o novo marco regulatório é uma forma de preservar os interesses estratégicos do Brasil na gestão desses grandes campos do petróleo que foram descobertos. A posição do presidente Lula foi confirmada pelo ministro de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro. Nesse momento, a decisão do presidente é de manter a urgência. Os 4 projetos que regulamentam a exploração do pré-sal foram enviados pelo governo ao Congresso na segunda-feira. O caráter de urgência dá 45 dias à Câmara e mais 45 ao Senado para analisar e votar os projetos de lei. Se não forem apreciadas nesse tempo, as matérias trancam a pauta da casa em que estiverem tramitando, impedindo a votação de qualquer outro projeto. A oposição quer mais debate, diz que o tempo é insuficiente e promete obstruir as votações que começam na Câmara dos Deputados. Vamos ver como é que nós fazemos na Câmara dos Deputados, em face, naturalmente, da obstrução que a oposição, legitimamente também, está pretendendo realizar. O regime de urgência, ele tranca a pauta após 45 dias, mas isso não significa que precise obrigatoriamente votar em 45 dias, né? Apenas ele prioriza o assunto no debate. Então nós vamos ter mais do que... Eu já fiz o calendário, inclusive na outra reunião eu coloquei isso até na própria reunião. Entre a votação na Câmara, no Senado, com as mudanças que o Senado obrigatoriamente fará, vai voltar para a Câmara, nós não teremos a votação destes 4 projetos este ano. Com certeza vai ficar para o primeiro semestre do ano que vem. O projeto tem apoio das petrolíferas por acabar com a preferência da Petrobras na exploração de petróleo em áreas do pré-sal. Se aprovada, a proposta vai criar um regime de concessão em que a União poderá escolher a parceria mais vantajosa. Ao defender o projeto, o gerente executivo da Petrobras, Fernando Assunção, disse que o novo modelo gera mais equilíbrio na distribuição dos lucros. No regime de concessão, você tem uma divisão mais justa dessa receita adicional. Ela ficaria 2,5 bilhões com o grupo investidor e 3,7 com o governo. Já no regime de partilha, aí a gente faz a sensibilidade para óleo e lucro 10%, 49,80%, a gente vê que num regime de onde o óleo e lucro é muito alto, a União se apodera quase que totalmente desse incremento, desincentivando novos desenvolvimentos e otimizações do projeto ao longo da vida. O representante do Instituto Brasileiro de Petróleo, Luiz Costa Milan, disse que os 2 modelos garantem uma arrecadação equilibrada entre empresas e governo. Nos 2 casos, é absolutamente possível ter a parcela do governo em níveis idênticos. É uma questão apenas de você definir o caminho que você quer utilizar. O que eu trago para a reflexão dessa casa, e mais uma vez eu agradeço pela oportunidade, é uma proposta que visa atingir 3 objetivos. O primeiro objetivo é a simplificação dos processos, o segundo objetivo é o estímulo à competição e o terceiro objetivo é a redução dos custos de transição. A instituição fiscal independente ligada ao Senado estima um déficit de 95,8 bilhões de reais nos leilões das áreas do pré-sal. O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, disse que o país errou na venda de áreas ainda em produção. Segundo ele, essa decisão afastou as empresas da empreitada. O bônus de assinatura foi mal calibrado, muito elevado. Segundo, a questão do ressarcimento que a Petrobras teria direito, já que ela colocou em muito investimento nessas áreas e eram áreas já em produção, então existia um receio da possível negociação de como seria esse ressarcimento para as empresas que virassem sócios da Petrobras nesses campos. Terceira coisa, eu acho que também, talvez a gente teve um pouco de uma overdose de leilões
no Brasil, e acho que o governo brasileiro, né, ele quis usar muito, né, senador Eduardo Braga, os leilões de petróleo para resolver um problema fiscal. O senador Eduardo Braga também criticou o modelo atual de exploração de petróleo. Precisa de funding e precisa de política e estratégia nacional nessa direção. Não é, lamento, tirando a preferência da Petrobras que nós vamos fazer isto, e sim calibrando todas as ferramentas possíveis, cessão, partilha, participação, preferência, não preferência, consórcios, não consórcios. Qual a regra de mais-valia para o povo brasileiro? O projeto aguarda a votação na Comissão de Infraestrutura. Você tem que explorar o barril no subsolo, o custo de exploração fica por conta da Petrobras, então a Petrobras arcará com todos os custos, né? Então ela vai comprar sonda, fazer a perfuração, contratar mão de obra, tem todo o custo operacional, tem todo o custo financeiro, vai pagar os royalties, todos os impostos, o maior campo de todos, né, que já tem um poço, né, portanto é mais conhecido, é o Campo de Franco, que deverá fornecer cerca de 3 bilhões e 100 milhões de barris. Nos governos Lula e Dilma, logo após a descoberta do pré-sal, foi anunciada a intenção de destinar boa parte dos recursos do petróleo para saúde e educação. Veio o golpe de Michel Temer e agora o governo Bolsonaro comete crime de lesa-pátria ao entregar o pré-sal para grupos estrangeiros por muito menos do que vale. A avaliação é do comentarista político João Caires. O pré-sal hoje representa 60% da produção brasileira e, em virtude do golpe, quando a presidenta Dilma, o senhor Michel Temer e agora o senhor Bolsonaro entregaram 75% do pré-sal para empresas estrangeiras. Não contentes, estão entregando mais ainda com esse mega leilão. Então é algo que a população tinha que estar incomodada. O petróleo é algo de disputa no mundo inteiro. Nós sabemos disso. Da Venezuela à Rússia, a gente sabe que os Estados Unidos tenta, de alguma forma, boicotar os países que não se alinham com ele do ponto de vista do petróleo. E a gente sabe que países que se utilizam muito bem do petróleo têm se enriquecido. Lembramos aqui a Noruega, que era um país pobre até a década de 70, né, descobriu o petróleo no seu país. A State Oil, que é a empresa estatal pública da Noruega, é uma empresa petrolífera que rende muito dinheiro à população. A população hoje tem um nível de vida muito grande. Se fala muito em Dubai, né, aquelas belezas, aqueles prédios maravilhosos em Dubai, mas isso é feito com o quê? Com o dinheiro do petróleo. E o Brasil agora tem essa oportunidade e está jogando fora. A gente vê que a disputa por guerras, né, por petróleo, guerras e mais guerras, nós vimos no Oriente Médio, guerra Irã-Iraque, guerra Síria, guerra Israel, várias guerras no Oriente Médio ou várias guerras em alguns outros países são oriundos da disputa por petróleo, mesmo na África, onde tem países que produzem esse petróleo, só que com a ótica diferente. A gente tem um paradoxo entre a Noruega e a Nigéria. A Nigéria virou um país pobre, mesmo com petróleo. Tem muito petróleo e é um país pobre porque entregou o seu ouro, né, o seu ouro escuro, o seu ouro petróleo, esse óleo, para empresas estrangeiras. No caso da Noruega, não, está nas mãos da State Oil, que é a empresa estatal. Assim como na Arábia Saudita, a Aramco Petróleo é uma empresa do governo árabe saudita. Então, assim, o Brasil está indo na contramão. Estamos entregando sem dar um tiro, nem de espingarda. Ou seja, os estrangeiros estão conquistando o nosso óleo sem fazer guerra. A guerra foi feita de uma outra forma. E quero falar, a forma jurídica, através da chamada Operação Lava Jato, onde se criou um clima no Brasil de destruição da imagem da empresa Petrobras. E se todo mundo, se de fato olhasse, estudasse o que era a Petrobras,
no início dos anos 2000, o que ela se tornou com os investimentos que foram feitos no governos Lula e Dilma, vê o tamanho que ela cresceu. Então, há toda uma discussão a ser revelada. A Petrobras está sendo agora, de fato, sim, saqueada. Ela não foi saqueada em governos anteriores, muito pelo contrário, ela cresceu. Ela está sendo saqueada agora, entregando as reservas do pré-sal para empresas estrangeiras e, pasmem, a Petrobras não vai poder participar, por exemplo, dos excedentes da parte onerosa. Aquela questão assim, a Petrobras, ela descobriu, ela investiu, gastou dinheiro, investiu muito e agora ela não vai poder participar do que ela descobriu. O que está em jogo não é só a questão do petróleo, o que está em jogo é a tecnologia que só a Petrobras tem de descobrir petróleos em água profunda, petróleo a um custo de $7 o barril. Ninguém faz isso. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Então, o David Bacelar está denunciando e não é coincidência que hoje a Petrobras teve que anunciar mais um reajuste nos combustíveis. Como é que funciona? A gente tem um consórcio de empresas privadas, porque o Bolsonaro e o golpe, né, o Temer, eles não conseguiram privatizar a Petrobras inteira, mas eles privatizaram várias partes da Petrobras. Por exemplo, refinarias e, por exemplo, a empresa de distribuição, a BR Distribuidora toda que virou a Vibra, né? E essas empresas, elas têm então hoje não existe mais um monopólio do petróleo pelo governo brasileiro, o que significa que o consumo e a venda de petróleo, a comercialização de petróleo no Brasil está submetida à lógica do lucro de alguns poucos empresários. Esses empresários não gostaram nada de que o governo, em nome da defesa do povo brasileiro, derrubou a política de preço internacional que foi praticada pelo Temer, que fez a gasolina chegar no Brasil, em alguns lugares, a mais de R$10 o litro. Por quê? Porque, para eles, isso significa redução das taxas de lucro, isso não significa prejuízo, prestem atenção. Eles vão ganhar menos, eles vão conseguir tirar menos o sangue e o suor do povo brasileiro para acumular ali zeros nas continhas deles, mas eles não têm prejuízo. Só que eles estão muito irritados com o fato do governo agora governar para o povo e não somente para eles, porque o governo também governa para os empresários, mas não somente para os empresários como eram os governos anteriores. Então é por isso que eles estão fazendo um tipo de protesto, e aí é um protesto que é ilegal, né? Isso é proibido, onde você faz controle de estoque, ou seja, você libera menos mercadoria do que você tem para forçar uma lei de oferta e demanda, entre muitas aspas, né, manipular essa lei e fazer o preço ser obrigado a aumentar. Isso sempre foi feito pela OPEP, né, pela Organização dos Estados Produtores de Petróleo, e isso é uma tática que a burguesia já usou muitas vezes. Eu estava ontem vendo um documentário sobre a deposição do Allende no Chile, e uma das coisas que eles fizeram foi isso, forçar a falta de mercadoria para criar instabilidade no governo. Fizeram isso com o governo venezuelano não faz muito tempo. O que acontece é que o governo brasileiro está colocando a capacidade de refino e distribuição da Petrobras praticamente no seu máximo, e como o governo Bolsonaro e o governo Temer desmontaram uma parte dessa estrutura que pertencia à Petrobras e entregaram para a iniciativa privada, eles já têm uma capacidade de formar e manipular uma pressão sobre o mercado. E o que eles querem fazer? Eles querem fazer o governo ser obrigado a aumentar o preço e depois dizer que a derrubada da política de preço, na verdade, é falha, e aí tentar ganhar a opinião pública para voltar àquela política de preços absurda de extorsão que eles praticavam antes.
Since the 1920s, Time magazine has selected the man, woman, group, or concept that has had the most influence on the world during the previous 12 months. This year, the race for Person of the Year is closer than ever, including the still anonymous whistleblower whose complaint about President Trump's interactions with the leader of Ukraine led to the ongoing impeachment inquiry. Our democracy is what is at stake. The president leaves us no choice but to act. Speaker of the House Nancy Pelosi, who launched that impeachment inquiry and leads the Democratic Party heading into 2020. We must reject the politics of revenge, resistance, and retribution, and embrace the boundless potential of cooperation, compromise, and the common good. President Donald Trump, Time's Person of the Year in 2016. Thank you, Pennsylvania. Thank you. 3 years later, he maintains support from his base and remains defiant in the face of his critics. Impeachment for that? It was just a perfect conversation. Protesters in Hong Kong captured the attention of the globe with continuous calls for greater democracy in the Chinese-ruled city. And finally, Swedish teenage climate activist Greta Thunberg. I'm 60 years old. I come from Sweden, and I want you to panic. Her brutal honesty while confronting world leaders about climate change. How dare you? Sparked worldwide protests. 5 noteworthy candidates waiting to see if they receive this timeless recognition. All right, so we're going to get to it. Here to reveal Time's 2019 Person of the Year is Editor-in-Chief Edward Felsenthal. Edward, we should point out that none of the 5 know who the actual recipient will be. So you're about to announce it this second. All right, so tell us who it is. It's Greta Thunberg. She became the biggest voice on the biggest issue facing the planet this year, coming from essentially nowhere to lead a worldwide movement. And she also represents a broader generational shift in the culture that we're seeing from the campuses of Hong Kong to the protests in Chile to Parkland, Florida, where the students marched against gun violence, where young people are demanding change and urgently. She embodies student activism. She does. She embodies youth activism, youngest person ever to be Person of the Year. Oh, pretty cool. As you know, Greta said a couple months ago that she was not going to accept this particular award at an environmental conference, saying the climate movement does not need any more awards. What do you think her response is going to be? When you call her up, good news. I don't know, but I think what she has done is, I mean, her rise in influence has been really extraordinary. She was a solo protester with a hand-painted sign 14 months ago. She's now led millions of people around the world, 150 countries, to act on behalf of the planet, and she's taken this issue, been really the key driver this year, taking this issue from backstage to center. Well, she's a unique individual. Folks who don't know her well should probably watch her TED Talk. She talks about the fact that she has Asperger's, that she's different, but she stands out in front. And I'm sure there are a lot of parents whose children are, have something like that, are probably looking at this young girl and saying, like, way to go. There are other categories that you guys gave out a few more. So who are the others? Well, we instead of runners-up this year, we are looking at people who dominated their sector, who influenced their field. So we chose as Athlete of the Year the U.S. women's soccer team. Hard to argue against that. Hard to argue against it. Incredible performance off the field, incredible persistence on the field. We chose Lizzo as entertainer. Go Lizzo. I love it. That's a good pick right there. That's a great cover, too, by the way. Isn't that gorgeous? Yeah, defining Performer of the Year, more Grammys and nominations than anybody else, and her message obviously captured the culture. And what about Business Person of the Year? Bob Iger, the CEO of Disney, incredible year. Look how we let you say that. See how totally normal this is? Freedom of the press. Thanks. Edward, thank you so much. We appreciate this. Thank you. Time's special Person of the Year issue will hit newsstands on Friday.
Even though we are the ones standing here and climate, environmental and human rights activists all over the world are being prosecuted, sometimes convicted and given legal penalties for acting in line with science, we must remember who the real enemy is. What are we defending? Who are our laws meant to protect? Crash, no new oil. Earth crime! Climate protest is not Earth crime! It's great to have Greta come to the UK and take part in protests here because that really attracts more attention to the issue. Her case is far from unique. There are so many more going through the courts right now. People who have done very similar things to her, just literally standing on the street or on the pavement, exercising their right to protest, refusing to move when the police have asked them to, and then facing really severe penalties for that. It's not Earth crime! History's judgment against those who deliberately destroy and sacrifice the planet's resources at the expense of humanity, at the expense of all those who are suffering the consequences of the environmental and climate crisis already today, and at the expense of future generations. Your own children and grandchildren will not be gentle. Power is literally carcinogenic. There's good toolkits to fix it quick. People's assemblies